E assim, quando a gente divulgou o cartaz, Sim, muitas pessoas ficou perguntando o que seria um hipnoterapeuta sexual. sim, Pelo fato de haver a palavra sexual, aí geralmente também tem aquela sexo, sim. sensualidade, essas coisas. Mas assim, o que de fato seria um hipnoterapeuta sexual? Vamos lá. Eu digo para todo mundo nas minhas redes sociais, você também divulgou aqui no Pod, falando sobre eu sou de fato a primeira hipnoterapeuta sexual do Brasil. Você até comentou comigo, você deu uma pesquisada lá, eu desafio você também, que está aí do outro lado, a colocar, dar um Google lá, coloque hipnoterapeuta sexual, você não vai encontrar ninguém além de mim. Isso mesmo. Por que que aconteceu isso? Não foi algo que eu criei. Eu sou hipnoterapeuta, porém eu nichei a minha profissão, né, a minha atuação e coloquei a sexualidade como carro-chefe para eu tratar as pessoas que me buscavam. Por quê? Através de uma demanda minha. Qual foi a minha demanda e o que foi que me incentivou a ser hipnoterapeuta sexual? A questão dos abusos que eu sofri na infância e na Era adolescência até e que uma das perguntas que eu ia fazer, falar o que levou, né, a buscar essa profissão e a é, responder. então, foi isso, a questão dos abusos que me levou a escolher a sexualidade para tratar as pessoas. E aí eu via que muita gente me procurava com essas demandas. Muita gente chegava até mim, eu não tô bem, tá acontecendo isso, eu sofri abuso, sofri assédio, nananã. E eu falei, gente, se eu não nichar, eu não vou conseguir atender todo mundo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ser um hipnoterapeuta sexual. Vou tratar só a sexualidade. E o que a hipnoterapia sexual trata? Traumas, crenças, tudo relacionado, e, inclusive algumas disfunções sexuais, né, que estão relacionadas a problemas emocionais que somatizaram e fizeram com que o corpo da pessoa reagisse, trazendo uma disfunção, né, para o corpo dela, e ali, através de um trauma, e aí, gente, com a hipnoterapia, a gente vai lá no subconsciente, ressignifica e traz essa pessoa de volta à vida. Então, o que que acontece? O por que que a hipnoterapia sexual é tão eficaz? Por que que é uma terapia breve que não passa de 2, 3, 4 sessões? A hipnoterapia, ela vai no subconsciente. A gente pega um sintoma e vai na causa desse sintoma. Por exemplo, no meu processo, eu tinha um incômodo no sexo. O hipnoterapeuta que me tratou, o que foi que ele fez? Vamos tratar um incômodo no sexo. Voltou, eu voltei. Quando ele fez o processo de regressão mental, mais uma coisa que eu quero deixar claro aqui, a gente regride a pessoa, não tem nada a ver com o espiritual, tá, gente? Muita gente pergunta, Juliana, eu vou sair do meu corpo, você vai ter controle sobre É mim? porque quando fala hipnoterapia, pensa Hipnose. eu vou hipnotizar, né? Vai me hipnotizar, vai me deixar inconsciente. Não tem nada disso. Na verdade, a hipnose é um estado, a hipnoterapia, no caso, você fica de 300 a 400 vezes mais focado naquilo que você foi resolver, só isso. Então, você tem um foco direcionado para um sintoma que tem uma causa. E isso tudo natural, sem nenhum tipo de remédio, a base de Não, nada. não, 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 nada, só sugestão. O que é sugestão? Por exemplo, se eu chegar agora para eu posso fazer vocês dois regredirem em vigília, sem precisar sentar na minha cadeira. Por exemplo, Anderson, em que momento da sua vida, você na infância, lembra um momento da sua vida na infância? Você consegue recordar de um momento da sua vida? Consigo. Na infância, um momento bom, uma coisa boa, você brincando com os meninos, fazendo uma brincadeira, ou então tendo um momento com seu pai, com sua mãe. Você não consegue? Se eu Consigo. continuar estimulando você a contar essa história, daqui a pouco você tá sorrindo. Rapaz, é verdade. Teve um momento que eu pulei uma cerca, fiz isso com os meninos, deu errado, e nananã, foi uma resenha. Os meninos começaram a rir e tal. Você começa a sorrir. Foi uma memória boa, uma memória positiva. Se eu disser assim, Anderson, você lembra de um momento traumático na sua infância, um momento ruim? Aí, por exemplo, digamos, não estou dizendo que foi você, mas, por exemplo, eu vi meu pai batendo na minha mãe. Isso é tão ruim. Se você continuar contando a história, daqui a pouco você tá para baixo, tá triste, O estímulo. o estímulo negativo. E aí você tá para baixo, tá triste, começa a ficar desfalecido e se brincar começa a chorar. Rapaz, eu não gosto de falar disso não, porque era minha mãe apanhando, eu não gostava de ver aquela cena não. Vamos parar por aqui. Não é isso? Você Com vamos parar por certeza. aqui. Eu não quero falar sobre isso. Tá aí mais um outro ponto que muitas pessoas negligenciam. Dores, elas têm mania de
dizer assim, eu não quero falar sobre isso. E acha que não falando sobre isso vai ocultar. Vai deixar pra lá. Não, não, eu ocultei aqui, agora minha mente vai esquecer. Não. Porque toda vez que você vê, por exemplo, um caso, o homem bateu na mãe, sobe, isso é um gatilho. Sobe. O cara bateu na mulher, espancou até a morte. Você sobe, porque a você família lembra. É a base de tudo. Se você com uma família boa, uma estrutura boa, pode ter gatilho, pode até ter, mas é muito mais difícil, né? Sim. Sempre a gente A vai estrutura ter. é a base, né? É. A gente pode ter uma base boa familiar, no entanto, sempre a gente vai ter um trauma, uma consequência de alguma coisa que a gente traz para nossa vida adulta, Pessoal hoje. traz para a vida pessoal. Então, a hipnoterapia, ela vai nesse trauma, nessa crença.